CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a questão da inclusão social e da importância da diversidade nas empresas. Um dos pilares quando a gente fala em boa governança. E a minha convidada foi considerada pela ONU uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela sua missão de buscar equidade racial e valorização da mulher. Eu estou falando de Nina Silva, ela é CEO e fundadora do movimento Black Money, que quer fazer com que o capital circule na própria comunidade negra. Nina, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Obrigada a toda a família CBN por esse convite. Eu fico muito feliz de estar novamente em contato aqui, podendo trocar uma bola contigo. Esse movimento tem chamado muito a atenção, Nina, pelo caráter inovador. Queria que você explicasse para a gente um pouco quais são as atividades que vocês desenvolvem. Então, o movimento Black Money não é nada novo, é algo que a gente adapta à realidade brasileira com uma mentalidade de grupos que em algum momento da história foram minorizados, né, por algum contexto. A gente sabe que a população negra no Brasil e no mundo sofre um genocídio diário desde os tempos de Cabral. E se a gente for ver outras comunidades, como a comunidade judaica, a comunidade asiática, são comunidades que passaram por holocaustos, por guerras, e apenas com fortalecimento intracomunitário que conseguiram voltar a restaurar e ter oportunidade de igual para igual dentro da sociedade. Então, a gente vê aí nos índices do Brasil, somos 56% de afrodescendentes, Rosana, 118,9 milhões de pessoas, uma maioria, mas que está nos piores índices, né, quando a gente fala de social. Então, somos os mais encarcerados, somos os que mais morremos, homens negros morrem 2,5 vezes mais do que homens brancos. Somos que temos a renda abaixo, né? A renda menor na sociedade. Então, uma mulher negra tem a renda de 40% apenas de um homem branco. O homem negro tem a renda de 55% da renda de um homem branco. Também estamos aí nos piores índices de evasão escolar e, infelizmente, de desemprego. E aí, quando a gente fala de desemprego nesse período, né, pandêmico, que traz um desafio para todas as pessoas, imagine para quem já está à margem. Mulheres, né, por exemplo, a gente viu aí no último trimestre de 2020, 8,5 milhões de mulheres saindo ou sendo demitidas dos seus empregos porque não tem com quem deixar os filhos durante a pandemia ou porque não estão em cargos que são cargos corporativos que têm aí hoje uma facilidade de alocação, que são cargos na área de tecnologia, de inovação. Então, tanto mulheres quanto pessoas negras ainda estão de uma maneira à margem por conta da estrutura da nossa sociedade, que é pautada no racismo e no patriarcado. O movimento Black Money ele veio para falar, peraí, se nós somos uma maioria, a gente precisa também engrossar a maioria dos números de oportunidade. Então, onde que nós vamos, como que nós vamos incentivar o empreendedorismo no Brasil, já que somos 51% dos empreendedores no Brasil? Bom, a gente precisa investir no nosso próprio negócio, porque se a gente for esperar que instituições financeiras tradicionais façam isso, a gente vai manter o circuito de marginalização da população negra. Então, hoje, o movimento Black Money atua com a parte de comunicação, que é trazer todos esses dados, trazer toda a realidade e também toda a potência de transformar esse cenário. A gente também trabalha com educação, então nós damos cursos gratuitos para a população negra, tanto profissionais que queiram entrar na área de tecnologia, quanto empreendimentos, negócios fundados por pessoas negras que precisem se instrumentalizar
entender mais de gestão empreendedora, de gestão financeira, com cursos na área de programação básica, marketing digital e vendas e toda a parte de modelagem de negócios. E o nosso terceiro pilar é o de serviços financeiros. Então, muitas pessoas acham que falar de Black Money é só falar de dinheiro. Não, a gente está falando de fortalecimento a partir do capital. E esse capital, ele pode ser um capital financeiro, deve ser capital financeiro, mas também pode ser capital social, que são as nossas conexões, as nossas redes. Pode ser também capital intelectual, que é o nosso conhecimento. Então, a gente fala, vamos manter por mais tempo o capital circulando dentro da nossa comunidade. Nina, não tenho dinheiro. Então, pegue uma criança negra para mentorar, para incentivar, para dar uma oportunidade para um jovem negro, para uma jovem negra. Né? Contrate pessoas negras. Isso também é capital. É um capital social, um capital intelectual que vai fortalecer intencionalmente este grupo. E aí, o serviço financeiro hoje, nós temos um marketplace, que é uma plataforma online que hoje possui 800 lojas apenas de empreendimentos negros e que tem um lema, né? A gente fala compre preto, venda para todos. Então, você que é uma pessoa não negra e quer ser aliado, aliada na luta antirracista, também seja intencional na hora de investir, de aplicar o seu esforço. Né? Como a gente fala muito, compre do pequeno, sim, tem que ter essa intencionalidade. Compre do pequeno, compre do empreendedor negro, da empreendedora negra que não tem possibilidade de abertura de mercado para dar visibilidade aos seus produtos e serviços. Então, é um trabalho nosso social de ir atrás para dar futuramente a mesma oportunidade para esses empreendedores e empreendedoras do que outras pessoas que já tiveram um caminho um pouquinho mais asfaltado, né, que tiveram mais facilidade e privilégios na sociedade. Então, o tempo de agora é da gente fortalecer num âmbito mais extenso. Não somente a gente tenta fazer esse olhar de hub de inovação, porque nós atacamos, né, esses 3 pilares, mas com a iniciativa de trazer pessoas, trazer aliados e aliadas juntos nessa luta. Nina, quando você, através do capital, qualifica, prepara, fortalece a comunidade negra, você tem condições de inserir essas pessoas no mercado. Por que é tão importante hoje a diversidade no mercado de trabalho dentro das empresas? É importante porque é o certo, né? Se a gente for olhar né, filosoficamente, ideologicamente, é o certo, é o justo. A normalidade do que a gente tem nas ruas, a gente tem que ter essa normalidade dentro de casa, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos grupos sociais. Então, se é uma população majoritariamente negra, se é uma população majoritariamente feminina, porque tem mais mulheres no Brasil do que homens, por que essas pessoas não estão também dentro da minha casa, também dentro do meu espaço de influência, construindo junto? É uma questão de justiça social, junto. Né, Nina? É justiça socioeconômica, é necessário. E, além de ser necessário, só que tem aquela coisa, né, Rosana? Tem gente que não é movida pelo amor. Então, a gente também fala de mover pela dor, né? Que é o bolso, dinheiro. Então, as empresas também ganham muito quando a diversidade, que eu gosto de chamar de normalidade, está dentro de casa. Porque pessoas diversas pensam de pontos de vista diferentes e conseguem chegar a soluções diversas. Conseguem trazer a experimentação do mercado para dentro de casa. Então, como é que eu vou falar com uma sociedade onde mais de 80% do poder de compra está na mão das mulheres? São as mulheres que, na maioria, na hora de fechar uma compra, são elas que falam sim, pode fechar, ou então decidem aonde que vai ser comprado aquele determinado produto. Se eu quero chegar cada vez mais nesse consumidor, nessa consumidora, eu preciso entender como que ele pensa, o que ela sente.
E para isso, dentro de casa, na área desde ideação até a parte de validação, eu tenho que ter essas pessoas nessa construção. E não vale falar que diversidade está na base da pirâmide se ela não estiver em todas as esferas da organização. Porque a base é a primeira a ser cortada e é a última a chegar numa posição de desenvolvimento. É essa base que vai fazer com que muitas empresas se justifiquem em números. Olha, eu tenho pessoas com deficiência no meu quadro. Eu tenho negros no meu quadro. Quando você vai ver, são jovens aprendizes. E não são pessoas que daqui a um ano vão ter um desenho, um plano de carreira. Não são mulheres que daqui a 5 anos vão poder galgar cargo de chefia, cargos mais altos e estratégicos. Porque ou estão na área de atendimento, ou estão nas recepções, mas não estão no back-office, no planejamento estratégico, no lugar onde se assina o cheque. Agora, né? Nina, Então, como é que você reage à crítica de que esse discurso significa segregação, significa um racismo reverso? eu trago os números, né? Eu trago que é mais segregação do que nós jogarmos 500 bilhões de reais fora no PIB brasileiro por conta de desigualdades salariais entre homens e mulheres. Que é mais segregação do que eu jogar 800 bilhões de reais no ralo por conta de desigualdades de salários entre negros e não negros, e que é mais segregação do que negros serem 75% dos 10% mais pobres do Brasil, e de os 300 bilionários que nós temos hoje serem, né, os maiores, né, os 300 maiores mais ricos no país serem majoritariamente todos brancos, né? Isso, o mundo já está segregado por um processo histórico de segregação, de poder, de briga e disputa, de dominação. Primeiro por territórios, e esses territórios que levaram vidas. E essas vidas que foram levadas ou foram escravizadas, elas foram determinadas a partir de um fenótipo, de uma genética. Então, se você é um povo tradicional de países africanos, eu, colonizadora da Eurásia, né, da Europa, me vejo no poder, no direito de dominar essas terras e utilizar do seu povo enquanto escravizados, sem direitos, sem humanidade e com a legislação a meu favor, que é mais segregação do que isso. Então, o que nós fazemos hoje é utilizarmos de maneira intencional desse momento de agora, da transformação digital, onde eu posso, da minha casa em segurança, estar conversando com a Rosana em segurança também, estarmos trocando informações, tanto de Brasil quanto de mundo, e sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo e conseguindo aplicar também dentro de casa. Se nesse momento a gente não fizer esse tipo de transformação, em nenhum outro momento nós faremos. Nina, né? o que você diria para aquelas empresas que não estão atentas à questão da diversidade, da equidade racial? O caminho seria o boicote por parte dos consumidores? O que eu diria para essas empresas é que vocês estão fadados à obsolescência, né? Então, ficar obsoleto hoje é fechar as portas. Mesmo grandes charts, grandes empresas que não estavam, por exemplo, ajustados para a pandemia, muitos sofreram baque por não saberem se adaptar a uma transformação digital. Imagine se adaptar a transformações humanas de redes que estão se conectando cada vez mais e trazendo a verdade para esse público que está na ponta, que é o público consumidor. Esse público que diz Black Lives Matter, mas não é só o Black, não são apenas as vidas negras que importam, mas o meu dinheiro também importa, o meu esforço, o meu trabalho, o meu suor e o meu conhecimento importam. Então, quando a gente consegue ampliar isso para uma esfera econômica diretamente, a gente começa a virar e falar, eu estou olhando para dentro da tua empresa e estou vendo que não tem pessoas iguais a mim
tomando decisão. Não adianta colocar na publicidade, no horário nobre da TV aberta, várias pessoas negras pulando, saltitando, coloridas, felizes, como se o mundo tivesse hoje realmente plural nas oportunidades, porque nós sabemos que não está. Não, é muito específico nesse momento pandêmico a gente vê que tem mais mulheres desempregadas do que homens. A gente vê que 32%, a gente tem pessoas negras que têm 32% de chances a mais de letalidade quando contaminadas com Covid-19 que pessoas não negras. Esses números dizem muito mais do que o meu achismo, do que eu, na minha cadeira quentinha, achar que o mundo está lindo, porque o meu legado está construído, os meus herdeiros estão com conhecimento para dar continuidade ao meu legado e eu trato bem os meus funcionários e isso já basta. Não, quem está lá na ponta e que hoje pode ser, sim, o influenciador, a influenciadora da sua marca, senão a gente não teria essa revolução das redes sociais, né? Termos pessoas cada vez mais se conectando com pessoas e levando, e as marcas tendo que utilizar isso como marketing, muito mais, que traz muito mais resultado do que um dinheiro no Ads, no Google Ads ou no Facebook Ads. Essa pessoa ela é determinante para o sucesso do meu produto. Uhum. Essa pessoa lá na ponta ela não é mais apenas receptora. Ela é agente de transformação dentro de um ecossistema. E isso que as empresas precisam entender. Estamos dentro de ecossistemas, somos stakeholders, assim como a população, a sociedade civil que está se organizando e falando, se você não aplica as letrinhas ESG da maneira que tem que ser aplicado, com a responsabilidade, com o budget, com o sponsorship correto, nós não vamos entrar na sua falácia do que a gente chama de diversity washing, né? Tem o greenwashing e tem também o diversity washing. Nós não vamos entrar na falácia do diversity washing de que você, eu fiz o meu dever de casa e não estou no meu lugar de fala para fazer mais do que isso. Não, a gente está aqui para cobrar e se tiver que boicotar, vai boicotar e não vai ser um boicote pontual. É um boicote de aniquilação realmente da atuação daquela marca ou empresa dentro do seu segmento. Nina, que empresas, por outro lado, você destaca como bons exemplos, empresas que estão muito atentas a essa questão da equidade racial? Bom, temos empresas que têm um trabalho já de uma maturidade na diversidade. Principalmente empresas multinacionais, porque nós sabemos que muitas das vezes essas implementações no Brasil vêm dos seus headquarters, vêm das suas matrizes, né? Então, se você for ver uma empresa como a IBM, se você for ver uma empresa como a SAP, por exemplo, empresas de tecnologia que tem uma possibilidade maior de dialogar com a diversidade, porque a tecnologia ela é pautada em pessoas, então ela é majoritariamente olhando para comportamento humano, e esse comportamento precisa olhar para a diversidade, senão a gente tem problema na hora de desenvolver a tecnologia, né? Então, são empresas que já nascem com uma mentalidade pró-humanos. E esse pró-humanos nada mais é do que tem que ser aderente à pró-diversidade. Não tem como. Então, você vai ver programas e implementações muito mais maduras, o entendimento de que a diversidade não está numa área apenas, ela tem que estar espalhada pelos todos os setores da empresa, que a diversidade não se faz com um grupo de afinidade da empresa. Não é porque só tem a Nina, tem uma pretinha lá, tem a Nina, então a Nina tem que dar conta de colocar mais pretinhos aqui na empresa. Não, a Nina não tem que dar conta disso. A Nina tem que dar conta de ser apoiada no desenvolvimento dela. A Nina tem que dar conta do que ela foi paga para fazer e o que ela pode se desenvolver. E não simplesmente virar
a responsável pela diversidade racial e acabar impactando no próprio número das suas entregas. Então, são empresas que hoje entendem e têm programas mais estruturados, né? São algumas empresas que eu posso citar como bench para outras grandes empresas. Nina, mas eu tem queria as que você trouxesse empresas, um pouco Rosana, também do seu relato pessoal. Quanto tempo demorou para você ser reconhecida pelo seu talento, pelo seu trabalho como grande profissional de TI e não com esse estigma da mulher negra que está lutando com essa missão? Olha, Rosana, eu te digo que até hoje eu ainda batalho nesse lugar, né? Das pessoas me chamarem para falar sobre tecnologia, das pessoas me chamarem para falar das minhas especialidades, que não são poucas, né? São certificações internacionais, legitimadas por órgãos internacionais. Então, todas as vezes que eu chego no espaço, ainda há aquele incômodo, né, de virar uma mulher na tecnologia, uma pessoa negra na tecnologia. Não, é uma pessoa na tecnologia, é uma especialista na tecnologia, é uma liderança na tecnologia que qualquer pessoa, negra, não negra, mulher, homem, deve sentar e dialogar e trocar com essa pessoa que vai ter o que contribuir. Então, ainda hoje se tem esse bloqueio. Tem também o bloqueio de convidarem para palestras e não quererem pagar o valor. Hoje eu sou CEO da minha empresa, gente. Eu não preciso estar negociando o meu valor e recebendo menos do que vocês pagariam para um profissional, um homem branco com a minha mesma qualificação. E eu chego, Rosana, e digo não. E eu falo abertamente, você está fazendo isso porque eu sou uma mulher negra e você acredita que eu realmente precise me submeter, mas eu não preciso mais me submeter a esse tipo de posição. Não que eu não precise de dinheiro, sim, eu preciso, principalmente para colocar na minha startup. Mas eu não posso mais. Eu estou num lugar hoje que eu não posso mais me submeter à desvalorização mercadológica, porque eu represento um navio negreiro inteiro nas minhas costas, como eu costumo dizer. Eu represento uma legião de mulheres que olham e me dão tchauzinho, como você viu aqui, as meninas da produção. O tempo todo, eu represento essas mulheres, eu represento essas pessoas. E outras pessoas também, até mesmo homens brancos que falam, Nina, eu tenho vergonha desse panorama desigual que nós vivemos e queria muito ser parte dessa transformação. Então, eu tenho dívida com essas pessoas. Com relação às pessoas que ainda discriminam, você acha que é o caminho correto? Porque a gente pergunta como é que se reage a uma conduta de preconceito, uma conduta discriminatória? Bom, uma conduta de preconceito, principalmente racial, se reage com polícia, né? Eu sou desse tipo de pessoa, assim. Então, crimes raciais na internet, a gente tem toda a legislação de crimes da internet para auxiliar. No local, até mesmo no local de trabalho, sim, você deve pontuar junto, e aí isso é muito importante, chegar na pessoa diretamente que responde a tua área, o teu setor, chegar no setor de pessoas, colocar o que aconteceu, e se você não vê que tem, né, que está tendo um trabalho sobre aquilo, você tem que chegar no setor síndico de ouvidoria e fazer denúncia, e a parte você fazer a sua denúncia na delegacia. Eu sou a favor de crime, tem a esfera pública que trata com criminosos. Eu não tenho que lidar com criminosos. Mas tem o lugar das pessoas ignorantes, né? Que não tiveram acesso a entender determinadas questões porque se enfiaram numa bolha, não sei lá onde, no Alasca, e não percebeu que o mundo é colorido e que existem diferentes identificações de gênero, orientações sexuais e por aí vai. E com essas pessoas, eu normalmente falo,
para os meus colegas homens brancos, falem com os seus colegas homens brancos, por favor, porque certamente eles os escutarão e é o teu trabalho fazer essa transformação, enquanto o meu trabalho é não perder mais tempo com a ignorância social, sabe? A gente tem muito conteúdo sobre enegrecimento e letramento racial na internet. Temos grandes nomes sendo premiados, né, que vão à televisão. Então, só não busca quem não quer. Né? A gente tem literaturas. E aí, normalmente, nos meus posts, eu não reajo. Ou eu apago, bloqueio a pessoa. Né? Se ainda for num tom que é um tom da dúvida, que a pessoa não, né, se confundiu ali, eu tento dar um enegrecimento de alguns termos e falo, denegrir não é pejorativo, denegrir é tornar-se negro, é algo positivo. Aí a pessoa vem, ou então no momento de entrevista, a primeira pergunta que me faz, Nina, eu falo negro ou preto? Aí eu falo, então, gente, eu não sou negróloga, né? E também não estou no coração da pessoa. Eu tenho tantas coisas mais difíceis para falar com você do que sobre isso. Né? Vai da intenção da pessoa, o entendimento de que o tom. Tem pessoas negras que não vão gostar de serem chamadas de pretas. Tem pessoas pretas, como eu, que preferem ser chamadas de preta, mas não tem problema nenhum ser chamada de negra. E tá tudo bem. O problema é limitar a atuação dessa pessoa negra no espaço dela por conta da sua influência, do seu poder. O problema está em olhar para a pessoa e já julgá-la por conta do seu fenótipo, ou da sua origem, ou da sua identificação de gênero. Limitar a atuação e o lugar de mundo daquela pessoa. E aí nós temos um problema. Se você não consegue se desfazer do seu racismo, não consegue libertar o fascismo de dentro de ti, não atravesse o meu caminho, não precisa trazer o seu pensar doentio, criminoso, para perto de mim. Né? Mantenha-se em outro lugar. Então, eu sou muito... As pessoas até acham radical, eu me acho super pacificadora. Mas, por conta de eu falar e deixar tudo bem, né, elucidado, transparente, as pessoas acham que isso é radicalismo, porque, isso fere, Nina. Falar, assim, do racismo... Não, o que fere é sofrer racismo. A minha sobrinha, desde os 5 anos... na escola, ter que virar para a diretora e falar, eu sofri racismo aqui, e a diretora virar para ela e falar, você é muito pequena para saber o que é racismo. E não fazer nada com a situação. Isso é doloroso, isso Sim. dói. Dói é ver o Rafael Braga preso por causa de pinho-sol. Dói é ver George Floyd morto por conta de nada. Né? Dói é ver Cláudias, ver Marielles, isso dói, isso fere, isso limita a nossa possibilidade de existência. Então, o que a Nina fala é muito menor e é muito mais um medicamento para a gente poder realmente solucionar dores e problemas enraizados do que a gente passar, né, colocar aquele tapetinho em cima da sujeira e fingir que resolvemos todos os nossos problemas. Nina, eu teria o dia inteiro para conversar com você. Você é uma mulher inspiradora. Eu já te conheço há algum tempo, acompanho o seu trabalho, sou fã. Espero que você continue dessa forma, com essa missão, com esse propósito, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente encontra um propósito, a vida se torna realmente algo pela qual a gente precisa lutar todos os dias. Um beijo enorme para você, Nina, e muito obrigada por estar aqui com a gente aqui no CBN Sustentabilidade. Obrigada, Rosana, pelo espaço. Queria convidar todo mundo a conhecer as redes do Movimento Black Money, o mercadoblackmoney.com.br, conhecer os nossos lojistas, praticar Black Money ou ser ativo aí na luta antirracista, conhecer também os nossos conteúdos, www.movimentoblackmoney.com.br.
Nina Silva Perfil em todas as redes. A gente troca muita ideia, muito conteúdo, não só sobre o tema de sustentabilidade, diversidade, mas também tecnologia, finanças, empreendedorismo. Então, sejam todas bem-vindos e bem-vindas às nossas redes e vamos transformar essa sociedade juntas, tá? Muito obrigada pelo espaço. Um beijo, até a próxima, Nina. Beijão.